graças a Deus, bem forte ao Senhor Jesus. Amém? Pode sentar e fazer um favor. Quem está se sentindo bem? Graças a Deus. Abra com a Bíblia lá em Lucas capítulo 12, versículo 13. Eu creio que você já ouviu essa palavra, mas quando Deus quer falar, Ele fala. Quando Deus precisa falar algo ao nosso coração, sempre Ele vai falar para nos exortar, para nos ensinar, para que a gente possa melhorar mais e mais ainda. Diga graças a Deus, né? Dia após dia, na palavra de Deus a gente aprende dia após dia, amém? Tudo é novidade, sempre a gente está aprendendo algo novo da palavra de Deus. A gente nunca sabe demais, a gente aprende todos os dias. Diga graças a Deus, amém? Em servir a Deus, em amar a Deus, em respeitar a Deus, ser fiel a Ele, ser obediente a Ele, porque a obediência traz muitas coisas boas. Diga graças a Deus, amém? Acharam? Diz assim, ó, Jesus reprova o quê? Quando fala avareza, a pessoa já logo vem o dinheiro, né? A avareza não é só dinheiro. Quando a pessoa ela retém em servir a Deus, ela está sendo avarenta. Quem está entendendo? Quando a pessoa ela só tem um tempo só para ela, mas não tem um tempo para Deus, ela passa a ser o quê? Avarento. Então, quando fala avareza, não é só dinheiro. Quando a pessoa ela retém algo, quem está entendendo? E ela deixa de servir a Deus com a própria vida, que vale mais do que muitos dinheiro, muita joia, muito ouro. Quem está entendendo? Abaixo do reino de Deus é o quê? O fôlego de vida, é a vida. Nós nascemos para adorar quem? Servir a quem? Hoje pela manhã, você vem apresentar sua oferta. A maior oferta, a vida, a alma. Você veio aqui para agradecer a Deus pelo pão, pela família, pelo trabalho, pela saúde. Você veio para agradecer a Deus por tudo. Diga graças a Deus, amém? Receber a força, receber o Espírito dele, o renovo, o reino dele sobre a vossa alma. Diga graças a Deus. Aí diz assim, ó, olha só, Jesus reprova a avareza. Versos 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo o quê? A herança. O Senhor Jesus estava pregando o quê? A salvação, o reino de Deus, a eternidade. Havia uma multidão que estava ali para resolver o problema, havia uma multidão que estava ali para conhecer Jesus Cristo, e havia também pessoas que queriam a salvação, que queriam o reino de Deus, que queriam se aproximar mais e mais ainda do Senhor Jesus. E havia um homem que estava no meio da multidão, mas ele estava preocupado com a vida terrena, ele estava preocupado com o bem-estar, com os problemas que ele estava passando. Não que o Senhor Jesus, ele não poderia resolver a situação, mas o que estava sendo dito ali naquele exato momento não era algo terreno, era algo espiritual, era algo do reino de Deus, era algo do céu. Quem está entendendo? Porque o terreno passa, mas a eternidade não é eterno. Então havia uma multidão que estava ouvindo a palavra de Deus, que estava entendendo o que o Senhor Jesus estava falando, e havia pessoas também que estavam despercebidas, não estavam entendendo nada, só queria resolver os problemas, não queria ter algo a mais, ter um compromisso, amar a Deus, ser fiel, conhecer quem é Deus, conhecer por que o Senhor Jesus estava ali, qual era o significado. Quem está entendendo? Aí diz assim, ó, versos 14: Mas Jesus lhe respondeu: Homem, que me constitui juízo ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de todo e qualquer
avareza, de toda e qualquer avareza. Então, a avareza não é só dinheiro. Quando a pessoa ela retém algo em servir a Deus, ela está sendo avarenta. Aí diz assim, o versos 15: vós de todo e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele o quê? Possui. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele o quê? Possui. O homem, você vê que essa epidemia aí é pobre, rico. Muitos têm ido para onde? Para a sepultura. Quem está entendendo? Então a riqueza, o dinheiro, os bens, diante da morte, não resolve nada. Chegou o dia, não tem como. Vai rico, vai pobre, vai para o mesmo lugar, sepultura. Mas o que mais vale é a vida eterna. Pode ir para o mesmo lugar da sepultura, mas a vida eterna é algo muito valioso. Porque a vida não fica limitada aqui nessa terra, mas depois dessa terra você vai para um lugar melhor, que é o reino de Deus. Quem está entendendo? Amém? Aí diz assim, nós paramos na onde? No 15, vamos no 16. Vamos no 15 então. Então ele recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E ele proferiu ainda uma parábola, dizendo: quando fala parábola, o Senhor Jesus sempre pregou dando exemplo. E aqui ele vai dar exemplo de um homem que era muito rico, muito rico. O campo de um homem rico produziu com quê? Com abundância. Então esse campo deste homem rico produziu o quê? Com abundância. Ele foi muito próspero ali na colheita, produziu os frutos com muita abundância. Em outras palavras, ele não precisava mais trabalhar. Ele podia ficar com a vida regalada, ficar de bem com a vida, como diz o mundo por aí, sem precisar de fazer nada, porque ele produziu o quê? Com abundância. Ele tinha cereais para muitos anos. Quem está entendendo? Só que a vida não consiste nos bens que a gente possui, porque quando a gente sai dessa terra, não tem como levar, tudo fica, do pó viemos e do pó o quê? Voltaremos. E quando a gente vem ao mundo, a gente vem sem roupa, vem sem nada, e nós volta também sem nada. Mas o mais valioso, se a pessoa obedecer e praticar, ela leva a eternidade. Ela leva a maior riqueza do mundo, a maior riqueza, vida eterna, viver eternamente. No verso 17 diz: e é razoável consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus o quê? Então, porque era muito o quê? Fruto, igreja, não tinha mais aonde ele colocar. Ele tinha que construir mais lugares para depositar, para estocar, porque era muito fruto que ele tinha. Aí diz assim, no 18: e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e construirei maiores, e aí recolherei todos os meus o quê? Produtos e todos os meus bens. Então direi: a minha alma tem em depósito muitos bens, para muitos o que, igreja? Anos. Descansa, come, bebe e regala-te. O que ele falou? Não vou mais preocupar com mais nada. Vou comer, vou beber, vou regalar-te, porque eu tenho bens, eu tenho fruto para muitos anos. E tem muitas pessoas assim, que ela tem se preocupado com muitas coisas, preocupado com bem-estar, preocupado com dinheiro, preocupado com fama, preocupado em construir, preocupado com isso, preocupado com aquilo outro, mas tem deixado a maior tesouro, que é o reino de Deus. Não se preocupa com a alma, em preservar a alma, em cuidar da alma. Quem está entendendo?
alma, igreja. Como é que eu vou preocupar com a minha alma? Em servir a Deus, sendo fiel a Deus, desviando aquilo que desagrada a Deus e passar a agradar, passar a servir, cumprir os mandamentos de Deus. Quem está entendendo? Aí eu estou preocupando com a minha alma. Tem compromisso com Deus. Aí eu estou preocupando com a minha alma. Quem está entendendo? Aí diz assim lá no versos 18. Vamos no 18 mais uma vez. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e construirei maiores, e aí recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então a preocupação dele foi só o quê? Em ganhar dinheiro, enriquecer, preocupar com a vida, preocupar com os bens materiais, preocupar com a própria vida dele, e esqueceu de preocupar com a alma. Igreja, nós temos que preocupar com a nossa alma. A nossa alma. Saiu dessa terra, morreu, acabou, igreja. Ali já foi traçado o teu destino: ou céu ou inferno. Aqui você pode decidir o que você quer na sua vida. Aqui você pode traçar o teu destino: ou céu ou inferno. Quantas pessoas que foi para a sepultura? Já parou para pensar? Milhões. Quantas pessoas que foi para a sepultura? Só ela e Deus sabe para onde ela foi. Quem está entendendo? Só ela e Deus sabe. Então nós temos que traçar o nosso caminho e servir a Deus. Em servir a Deus. Aí diz assim no versículo, vamos lá no versículo 19: então tirei a minha alma, tenho em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus me disse: louco, em outras palavras, louca, esta noite te pedirão a tua alma. E quem tem preparado? Né? Para quem será? Então o que ele falou? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Para quem você tem preparado a tua alma? Quem está entendendo? Então, esse homem ele esqueceu que a alma é vida. E ele esqueceu de preparar a alma. Nós estamos aqui nesse domingo pela manhã preparando a nossa alma. Igreja não salva ninguém, mas é um ambiente de fé, aonde nós sempre vai ouvir uma palavra de Deus, aonde sempre a gente vai estar louvando, adorando, buscando, aprendendo mais de Deus, avivando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, porque uma brasa fora do braseiro, o que acontece? Apaga, igreja. A tendência é apagar. Quantos que ficaram fora do braseiro, aí se encontra apagado. Já perdeu o prazer de servir a Deus? O prazer de vir na igreja? O prazer do reino de Deus? Já se esqueceu do reino de Deus, da eternidade. Nós não podemos esquecer o sacrifício que o Senhor Jesus ele fez na cruz do Calvário. Eu gostaria que você abrisse lá em Mateus capítulo 16, capítulo 16, versículo 21. Acharam? Mateus 17, versículo 21. 16, 21. Diz assim, ó. Achou? Diz assim, ó. Jesus prediz a sua o quê? E a ressurreição. Desde este tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para onde, igreja? Para Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e o que mais? Ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando, né, e a parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de quem? De ti, Senhor. Isto de modo algum, o que vai acontecer? Que acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda o que? Satanás, tu és para mim pedra de quê?
De tropeço, porque não cogitais as coisas de quem? E assim, de quem? Dos homens. Quer dizer, o Senhor Jesus estava falando o caminho que ele tinha que traçar do sacrifício. Que tudo ia acontecer, não tinha como ele desistir da cruz do Calvário. O que Pedro falou para ele? Desiste. Para que vai para lá sabendo que você vai morrer? Isso não vai acontecer, desiste, não precisa ir para lá. O que ele falou? Te arreda, Satanás. Não cogitais com as coisas de quem? De Deus. Muitas das vezes o diabo fica buzinando no ouvido. Para que você vai ser fiel a Deus? Para que você vai servir a Deus? Para que você vai na igreja? Para que disso? Para que o outro? Ele fica colocando coisa na cabeça para que a pessoa não venha cumprir aquilo que Deus colocou no coração dela para cumprir. Deus colocou no coração do filho dele para seguir a caminhada rumo ao Calvário. Deus podia ter colocado um cordeiro, outra pessoa em sacrifício, mas ele colocou o único, o filho único em forma de sacrifício. E Pedro, usado pelo diabo, queria que o Senhor Jesus desistisse do quê? Do sacrifício. O diabo é doido que você desiste de servir a Deus, de cumprir os mandamentos de Deus. Ele não quer que você venha cumprir, ele não quer que você venha segui-lo, venha amá-lo, venha respeitá-lo. Mas o Senhor Jesus não desistiu. Ele sabendo que ele ia ser morto, mas ele sabia que ele ia ressuscitar. E ele foi para aquela cidade. E ali ele foi o quê? É, igreja? Morto. Mas ao terceiro dia, o que aconteceu? Ressuscitou. E hoje ele está em espírito, em verdade. Aí diz assim, mais uma vez. E Pedro, chamando em parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de quê? De tropeço, porque não cogitai das coisas de Deus, e assim dos homens. Quem está entendendo? Então, o diabo sempre vai falar no teu ouvido, mas você tem que usar a autoridade e falar: te arreda, Satanás, sai do meu caminho. Você não vai me impedir de servir a Deus. Você não vai me impedir de amar a Deus sobre todas as coisas, de cumprir o que Deus colocou no meu coração, de segui-lo, de respeitá-lo, de ser fiel, continuar a caminhada ao rumo da salvação. Diga graças a Deus. O Senhor Jesus desistiu? Não. Tudo ele passou, ele sofreu, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, bofeteado, mas ele não desistiu daquilo que Deus colocou no coração dele, que era a eternidade, trazer para nós o quê? A vida eterna. Diga graças a Deus. Quem entendeu a palavra? Você entendeu? Fique de pé fazendo o favor. Fique de